Salve, fiel torcida! Pela minha voz, você já deve imaginar o sentimento. Não pode ser outro. Vergonha. Esse é o canal TV Timão. Estejam todos bem-vindos a mais uma edição, informações, notícias, destaques e a repercussão da derrota vexatória do Corinthians. Deixe aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Ainda muito mais conteúdo no canal TV Sempre Timão, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Confira muito mais informativo por lá também. Pessoal, foi uma noite para esquecer, uma noite vergonhosa em que o Corinthians se apequenou em campo. Eu imaginei que o Timão tivesse ou fosse ter muitas dificuldades. Entrou com 3 zagueiros, parece que Ramon Dias já entrou em campo com medo de perder e perdeu. Tomou 3 gols e viu o Barcelona de Guayaquil ainda ter um gol anulado que poderia ter saído de campo de forma assim humilhante. 3 zagueiros, Corinthians não conseguia atacar. João Pedro Choca cometeu um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo. No segundo, mesmo com as mudanças, o time errou muito, tanto defensiva quanto ofensivamente. Barcelona marcou 2 vezes e ainda teve um gol anulado. Poderia ser pior, mas 3-0 foi uma derrota, assim, humilhante. Vergonha o que o time desempenhou em campo. Aliás, o que o time não desempenhou em campo. E agora? Agora é vencer ou vencer. Corinthians precisará de uma retomada histórica para conseguir a classificação. O jogo da volta acontece na quarta-feira, dia 12, na Neoquímica Arena. O time precisará vencer o Barcelona por 4 gols de diferença para avançar à próxima fase, ou uma vitória por 3 gols para levar a decisão e garanti-la nos pênaltis. Ramon Dias também afirmou que se sente envergonhado. Abre aspas. Eu também sinto vergonha. Todo o grupo está decepcionado porque tínhamos a ilusão e o desejo de avançar para a fase de grupos da Libertadores. Acho que não só ele, mas todo o grupo está ferido. Mas isso tem que nos fazer crescer, tem que nos fazer reagir. Temos jogos importantes para disputar em muito pouco tempo. Na vida, os desafios aparecem não só quando as coisas estão indo bem, mas também nos momentos difíceis. Esses desafios servem para testar nossa reação, nosso caráter, nossa determinação. Esse grupo sofreu muito nesses 7 meses que estamos aqui. Sofreu demais com a pressão, com a exigência, mas também podemos falhar. E quando falhamos, temos que reconhecer nossos erros. Estamos assumindo que falhamos. Não estamos apenas dizendo isso. Falhamos com a torcida, com todos. Agora, com certeza, o time e nós vamos reagir. Temos que reagir. O Corinthians é grande. E assim como reagiu no ano passado, diante da maior dificuldade que já enfrentei como treinador, vamos tentar nos recuperar. O ano passado foi o momento mais difícil que vivi como técnico, mas agora temos que focar em fazer o time jogar bem novamente, como vinha jogando. Não há muitas palavras a dizer depois de uma derrota por 3-0 em um jogo tão importante. Eles foram superiores. Nos superaram, mas temos que encarar as situações não só no futebol, mas na vida. Precisamos enfrentar, assumir a responsabilidade pelo que fizemos. Agora, só nos resta trabalhar. Temos o jogo de volta, temos a semifinal contra o Santos. Vamos tentar fazer com que a equipe reencontre o caminho que teve até hoje, explicou o argentino na entrevista coletiva pós-derrota. Pessoal, não sei se vocês concordam comigo, que me desculpe, Ramon Dias. Quem sofreu ano passado foi o torcedor, viu? O time ficou acuado, teve a pressão. A vida é pressão, sabe? Um pai de família levanta, pega metrô para se deslocar de repente de um extremo ao outro da cidade, ficando 2, 3 horas no trânsito só para ir trabalhar. Muitos pegam um serviço pesado durante todo o dia, chegam em casa 9 e pouco da noite para tomar um banho, para se alimentar muitas vezes de forma precária, para que o cara no outro dia tenha o pão de cada dia na mesa de forma justa, de forma honesta, para que os filhos não passem as necessidades básicas de todo ser humano. Nós sofremos muito. Sério? Ganhando 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? O time não fez mais que a obrigação de sair da zona do rebaixamento. Time que ganha bem. Jogadores que têm uma vida confortável, que pode sair, que pode viajar para qualquer lugar. O ano passado, pelo que o Corinthians paga, cada um é obrigação. Sofrimento não é isso não. Quem sofreu foi o torcedor do Corinthians, que muitas vezes
utiliza o pouco dinheiro que tem para ir ao estádio prestigiar o time. Ah, nós sofremos. Ah, me poupe, Ramon Dias. Para chegar em campo, de salto alto e tomar um vareio 3-0, me desculpa, gente, hoje realmente é um dia revoltante. O problema é que o Corinthians achou que seria tudo fácil. Ia entrar, vencer, voltar para casa, tocar um pagodinho e agora tem que se recompor. E nesse discurso aí do Ramon Dias, é um discurso derrotista, tipo, agora não tem mais o que fazer. Pelo menos eu tive essa opinião, não sei vocês. O time já vinha dando sinais, contra clubes menores já vinha tendo dificuldades e agora encarar a realidade, né? Tentar reorganizar a equipe para não tomar mais um sufoco, para não passar outro vexame na semifinal do Campeonato Paulista. Aí agora eu quero ver o Emiliano Dias ficar bravinho quando um repórter pergunta sobre o baixo desempenho da equipe. Muitas vezes a imprensa exagera, sem dúvida alguma, mas alguns erros que as vitórias do Corinthians estavam mascarando ficou explícito para todos verem nesse jogo contra o Barcelona. A gente torce, a gente se anima, a gente tem expectativa, claro, somos torcedores. E nós sim sofremos. Vocês não fazem mais que obrigação de entrar em campo e justificar o salário milionário que recebem cada mês do Corinthians. É só isso que eu tenho para falar. Pessoal, desculpa o desabafo. E a gente segue por aqui. Corinthians interessado em João Marcelo do Guarani? Novo atacante chegando? Vamos contar a verdade sobre essa história. Pessoal, surgiu na imprensa a informação de que o Corinthians estaria de olho ou interessado ou tentando a contratação do atacante João Marcelo, destaque do Guarani nesta temporada. Ele é jovem, tem apenas 19 anos e foi o artilheiro do Bugre no Campeonato Paulista com 4 gols. Foi colocado ainda que o Corinthians estaria interessado em contratar o jogador, mas sofria concorrência do Atlético Mineiro. E que o desfecho aconteceria nesta semana. Segundo ainda a imprensa, o atacante que marcou um dos gols no empate em 2-2 na Neoquímica Arena, nesse jogo em especial despertou o interesse da diretoria. Será que isso é verdade? Bom, não sei se despertou o interesse da diretoria, mas o caso não foi bem assim. A gente conta a verdade para você aqui. Verdade é que João Marcelo é sim o destaque do Bugre na temporada 2025. Entretanto, ele foi oferecido ao Corinthians por empresários. Esse oferecimento surgiu nesta semana. O Corinthians não descarta, futuras conversas para saber a possibilidade de talvez contratar o jogador, mas não com aquela euforia que a imprensa está tratando aí, viu? Inclusive, dentro do próprio Corinthians, há cartolas que resistem ao nome. Não agrada, não é 100%, não é unanimidade. Se o Corinthians realmente decidir contratar o atacante, esta contratação deve acontecer entre 10 de março e 11 de abril, quando estará aberta a janela de transferências no mercado nacional. Por outro lado, o Guarani afirmou que uma negociação boa para o time não está descartada. O Guarani conta com o atacante para a disputa da Série C, entretanto, um bom negócio não será recusado, segundo fontes dentro do Guarani. Portanto, não é nada daquilo que foi pregado na imprensa, O Corinthians está analisando a viabilidade ou não de contratar o jogador. Ele foi, na verdade, oferecido por empresários. E ainda, negócio fechado. Corinthians negocia a joia da base. Pessoal, o Corinthians emprestou o Juninho, atacante que foi campeão da Copinha na temporada 2024. Ele tem 18 anos e atuava pelo Sub-20. O jogador desembarcará na Bielorrússia, no Futebol Clube Max-Line. O contrato, a priori, é de empréstimo, que foi selado até o dia 1º de dezembro de 2026, tem que encerra o vínculo dele com o Corinthians. Nesse acordo, segundo fontes aí do portal Meu Timão, o Corinthians teria negociado 70% dos direitos econômicos do Juninho por 170 mil euros, mais ou menos R$1.750.000, enquanto manteve 30% dos direitos econômicos do atleta. Inclusive, já houve uma publicação oficial do Futebol Clube Max-Line publicando que o jogador é muito bem-vindo.
É mais um jogador que cresceu na base, ele chegou ao Corinthians aos 15 anos, passou pelo Grêmio, era um jogador muito promissor no sub-15 e sub-17, já no sub-20 também teve muitas chances quando o Danilo era técnico, entretanto, as oportunidades em 2024 foram ficando cada vez mais raras. Neste ano, ele atuou pelo torneio de base, marcou 2 gols na vitória do Corinthians sobre o Gazim Porto Velho e com a saída dele, o Corinthians chegou a 19 liberações entre o sub-17 e sub-20 somente nesta temporada. Já saíram do timão do sub-20 Beto, Guilherme Henrique, Messias, Paulo Vinícius, Guilherme Gamberini, Daniel Pereira, Marcelo Lacana, Caio Egídio, Gabriel Yuski, Rafael Carvalho e Cauê Ricardo. Só lembrando que na última temporada o Corinthians contratou 60 jogadores para integrar as categorias de base. E o Thales Magno, hein? Pessoal, surgiu a informação de que o New York City dos Estados Unidos teria feito uma requisição de que, para renovar com o Corinthians, precisaria que Thales Magno atuasse mais. E agora, Corinthians? Desde o ano passado, as conversas sobre a extensão do vínculo de empréstimo do jogador até o final do ano seguem, até agora, sem um desfecho positivo, sem consenso. Thales Magno, que é o goleador do Corinthians nesta temporada, vem perdendo espaço. A opção de Ramon Emiliano Dias nos últimos jogos tem sido por outros atletas e com isso as chances de renovação contratual vão ficando cada dia menores. Dentro do Corinthians há um entendimento que Thales Magno não é sequer a primeira alternativa da comissão para substituir ou Yuri Alberto ou Memphis Depay. Nos 2 últimos jogos, ambos decisivos, Ángel Romero esteve à frente aí na opção técnica para integrar o ataque. Thales Magno tem entrado principalmente no final de cada partida. No New York City já começam as especulações de que, se o Corinthians seria a vitrine ideal para Thales Magno, os americanos foram convencidos que o Timão seria, sim, uma vitrine para o atacante voltar a ter sequência de atuações e se valorizar e, consequentemente, que eles pudessem, assim, recuperar o valor investido na contratação do atacante, mas até agora com a preferência por outro sistema de jogo, outras características de atacante, Thales Magno vem ficando a maior parte do tempo no banco de reservas. Os americanos achando que no Corinthians Thales Magno iria finalmente despontar para o mercado internacional, fixaram na cláusula de contrato firmado entre os 2 clubes que ao final do empréstimo, se o Corinthians quisesse ficar com o jogador, poderia adquiri-lo em definitivo pagando 13 milhões e meio de dólares, mais ou menos 78.900.000 reais. Num primeiro momento, o entendimento do New York City é que a passagem é positiva, entretanto, como ele não vem atuando na maior parte do tempo e com frequência, eles começam a endurecer o jogo para estender o vínculo contratual, o vínculo de empréstimo com o Corinthians até o final desta temporada. Eles querem que o Corinthians fique com o jogador em definitivo, a diretoria já deixou claro que não consegue exercer a opção de compra neste momento, e assim as conversas seguem nos bastidores para que ele fique no Corinthians pelo menos até o final de 2025.